amante do terror. Muitas pessoas devem achar que eu comecei meu canal com as criaturas do Trevor Henderson, porém não. Apesar do meu canal ter começado a dar certo por causa das criaturas do Trevor Henderson, em especial ao Cartoon Cat, eu comecei a fazer primeiro assuntos de SCP, e só depois as criaturas do Trevor. Mas desde quando eu comecei a voltar a fazer vídeos sobre SCP, uma pergunta sempre assombrou os comentários. E se o universo de Trevor Henderson se juntasse com o de SCP? Só que eu nunca cogitei em fazer um vídeo desses por dois motivos. O primeiro é que eu nunca gostaria de ver esses dois universos juntos canonicamente, porque muitos acreditavam que o Siren Head era um tal de SCP-6789, e eu já provei com falas do próprio Trevor que ele não é um SCP. O segundo é que eu não tinha a menor ideia de como fazer um vídeo desses, porque o universo de Trevor e SCP são tão grandes que eu provavelmente nunca vou falar de tudo o que há neles. Então, como fazer uma junção de universos que eu não tenho a menor noção dos limites? Só que aí eu parei para pensar melhor, e eu nunca mais vi ou ouvi ninguém falando que alguma das criaturas do Trevor era um SCP, além do Big Charlie, que sim, é canonicamente um SCP. Quanto ao segundo motivo, eu continuo não sabendo de tudo sobre ambos os universos, porém, contudo, todavia, se eu não sei de tudo, eu posso limitar até o quanto eu sei. Mas agora surge mais um problema. Como abordar esse assunto? Porque tem várias maneiras. A primeira é simplesmente colocando as criaturas de Trevor Henderson no universo SCP, ou vice-versa, mas aí não teria a menor graça, pois seria praticamente um Battle Royale. Muitos iriam querer que eu fizesse uma briga de SCPs e criaturas, mas não tem como eu fazer isso porque não sabemos praticamente nada sobre os limites nem dos SCPs, muito menos das criaturas, então isso é inviável. Então eu tive uma ideia melhor. Quais criaturas do Trevor poderiam ser contidas? E lembre-se, ser contida e virar SCPs são coisas diferentes, pois existem SCPs que nunca foram contidos pela Fundação, mas continuam sendo SCPs. Então vamos ver se algumas das criaturas do Trevor poderiam ser contidas pela Fundação ou não, com base, é claro, no que conhecemos até agora, e dizer quais seriam as suas classes se fossem SCPs. Começando com o clássico Cartoon Cat. Ele poderia ser contido pela Fundação? Olha, se formos por tudo o que conhecemos do Cartoon Cat, tem uma maior chance de eles não conseguirem sequer capturá-lo, porque o fato de ele ter saído de um desenho animado antigo indica que ele faria os soldados SCP de palhaços. E se formos considerar a teoria da Toon Force negativa, então capturá-lo e contê-lo é praticamente impossível. Seu corpo não é ferido por balas e nem explosões, fora que dizem que pelo fato de ele ser um desenho animado, teria as imortalidades tipo 1, 2, 3 e 11 Rank C, ou seja, ele pode se regenerar até mesmo se for transformado em pó ou um estado físico semelhante. Cartoon Cat pode se esticar indeterminadamente, e se contarmos sobre ele ser um desenho, pode facilmente quebrar as leis da física, então contando com isso, não há como contê-lo. Mas acho que SCP-106 e Cartoon Cat iriam causar um bom estrago. Então Cartoon Cat seria um classe Keter, pois a sua captura e contenção beiram o impossível. Agora com Siren Head. Ao contrário do Cartoon Cat, Siren Head não tem tantas habilidades especiais, além da sua sirene, que pode reproduzir sons com decibéis tão altos a ponto de explodirem cabeças, ou podem imitar sons e vozes familiares, e também suas características físicas, pois a sua força, velocidade e resistência são sobre-humanas. Só que ele continua sendo vulnerável a bombas, então capturá-lo é impossível, pois algumas explosões podem derrubá-lo. E para contê-lo não tem muito segredo, basta colocá-lo em uma câmara à prova de som reforçada com aço. Ele seria um classe Euclid, pois as suas propriedades anômalas envolvendo o som são imprevisíveis, e nunca se sabe quando a cela à prova de som pode falhar.
Train Eater e Extra Slide. Como os dois são praticamente a mesma coisa, vão ficar juntos. São metamorfos que podem tomar a forma de qualquer objeto que quiserem. As preferências são trens e escorregadores. Para eles descobrirem quem é o Train Eater, basta usar um detector de metais. Já para o Extra Slide, basta usar algo para derreter o plástico. Assim eles vão revelar as suas verdadeiras formas, ficando vulneráveis. Sua contenção seria basicamente deixá-los presos em uma cela vazia e transparente, pois aí não teria como eles se disfarçarem de nada, nem mesmo de uma gota de tinta. Eles seriam classe Euclid, pois não se sabe até que ponto eles podem se transformar, ou até que ponto podem encolher, pois se eles puderem se encolher a ponto de ficarem do tamanho de um átomo, vai ser um problema. Bridgeworm. Bridgeworm é uma criatura misteriosa. Não sabemos o quanto de resistência ela tem, porém, não deve ser maior que a do Siren Head, ou seja, ela pode ser derrubada por balas. Sua velocidade também não é nada exorbitante, então ela seria uma das criaturas mais fáceis de se conter para o padrão Trevor Henderson. Sua classe seria Safe, pois a sua contenção é simples, basta mantê-lo preso em uma câmara de metal. Lil Nugget seria basicamente a mesma coisa que o SCP-999. Eles nem precisam capturá-lo, basta chamá-lo dando algum cookie. Ele poderia até mesmo ficar na mesma sala que o 999. Garanto que ambos iriam se dar muito bem. Sua classe seria Safe, pois a sua contenção é mais que fácil. O único cuidado é para não matar Lil Nugget acidentalmente, pois o seu corpo é muito frágil. Longhorse. Como nunca vimos o começo do corpo de Longhorse, então supomos que o corpo do mesmo seja ilimitado. Não infinito, mas ilimitado. Ou seja, ele pode se estender de forma ilimitada, além de que supomos que ele possa se teleportar ou viajar para entre as dimensões, o que torna a sua captura e contenção impossíveis, pois não há como capturar algo ilimitado e viajante de dimensões, tampouco contê-lo. Fora que não sabemos qual é exatamente a composição do corpo de Longhorse, não sabemos se ele pode ser ferido ou não. Então Longhorse seria um Classic Eater, pois a sua captura e contenção são impossíveis. Upside Down Man. Ele é uma criatura invisível, intangível, totalmente imprevisível que pode aparecer em qualquer lugar a qualquer momento e que muito provavelmente possui a manipulação da morte, já que ele pode provocar acidentes. Então, ele seria capaz de ditar como as coisas vão morrer. Então já sabe, né? Ele seria um Classic Eater, pois a sua captura e contenção são impossíveis. Bellringer. Bellringer se manifesta como um ser físico, mas na verdade não é. Aquilo que vemos é apenas um cadáver, um corpo para Bellringer. Porém, não sabemos direito como funciona o processo de invocação. Não sabemos se os soldados tentarem contê-lo, Bellringer vai simplesmente sair do corpo, ou se ele vai se deixar ser preso até que o desejo seja feito. Eu particularmente acho que Bellringer vai ser contido até que outra pessoa o invoque. Aí ele abandonará o corpo e irá para quem o invocou. Então ele pode sim ser capturado e contido, só que o tempo que ele vai permanecer assim depende de quanto tempo alguém vai demorar para invocá-lo. Então, a sua classe seria Keter, pois a sua contenção nunca é definitiva. The Lamb, uma evolução de Lil Nugget. É fato que ele persegue somente malfeitores que fizeram algo ruim. Isso incluiria os soldados da Fundação? De certa forma, não, até porque eles estão seguindo ordens, mas The Lamb não aceitaria ser preso de forma alguma, e nem pode ser preso. Porque, como eu disse no meu vídeo sobre o quão perigoso pode ser The Lamb, ele é um ser metafísico, então não é afetado por coisas físicas, ou seja, ele é intocável, além de ter poderes sobrenaturais, que se você não sabe quais são, veja o vídeo. Ele seria um Classic Eater, pois a sua captura e contenção são impossíveis. Hole Man, a bomba relógio ambulante.
que se explodir pode destruir o planeta, pois é capaz de causar terremotos que podem abalar até o núcleo da Terra, além do seu corpo ser composto por minúsculos buracos negros. Não me pergunte como, e pode controlar a gravidade ao seu redor. Contudo, é um ser neutro. Então, ele não ataca ninguém, porém, é necessário ficar fora do seu caminho. Então, o que a Fundação poderia fazer é isolar a área para que pessoas não cheguem perto e não o provoquem, porque senão, já sabe, sua classe seria Apollyon, pois além da sua contenção beirar o impossível, ou até mesmo ser impossível, se for provocado, pode devastar o planeta. Void Nugget, a última e mais perigosa evolução de Void Nugget, e possivelmente o ser mais poderoso do universo de Trevor Henderson. O manipulador da realidade Void Nugget também é um ser neutro, porém, se for provocado, não destruirá o mundo, apenas quem o provocou. Só que isso pode não durar para sempre, porque mesmo se ele destruir o planeta, ainda pode viver no espaço, e só por ser um manipulador da realidade, já sabe que a sua contenção é impossível. Sua classe seria, sem dúvidas, Apollyon, pois diferentemente do SCP-3812, ele sabe quem ele é e o que ele pode fazer. Então basta ele querer para que toda a raça humana seja extinta.